Capítulo 18. Maria não conseguiu dormir naquela noite. Virava-se de um lado para outro na cama, cobria e descobria o rosto com o travesseiro, mas isso nada tinha a ver com pressentimentos ruins. Ou teria? Vamos acompanhar seu raciocínio. Estava lá, uma adolescente no auge de seus 15 anos, se recuperando, enfim, pois muitas horas já haviam se passado, da situação mais esdrúxula da sua vida. Ela, uma menina da plebe, conversando em igualdade com alguém da realeza. Porém, o que mais a havia deixado abobalhada era não ter conversado com o príncipe pomposo, que falava difícil ou mantinha um ar austero e inevitavelmente superior às pessoas, principalmente em relação à plebe. Raios, não! Ela conheceu um príncipe que a tratava por termos como você e moça, como nem mesmo a bibliotecária da cidade, a querida senhora Stephanie, costumava fazer. Entretanto, acho que ainda existe algo de errado na família real. Como pôde dizer algo tão idiota para um príncipe? E como diabos não percebeu que era o príncipe Axel Branford ali do seu lado? Ele não escondera o rosto por debaixo do capuz, estava apenas se protegendo do frio que dizia sentir. Nem dissera que seu nome era Mitchkov, Aragorn ou sei lá, Luke. Ela simplesmente ignorou um simples impulso de questionar o nome do rapaz. E por que ignorou essa pergunta tão básica? Ora, por causa da maldita insistência em temer qualquer rapaz que se aproximasse para cortejá-la. É interessante notar como é apenas em momentos como aquele de Maria, quando se está sozinho e em silêncio, que as pessoas podem fazer uma autocrítica sincera sobre as próprias atitudes diante da vida. Era o que ela estava fazendo, tanto que chegou à conclusão de que seu receio em aceitar o cortejo de um jovem, anteriormente outros corajosos, mas não eternamente pacientes tentaram, estava também em saber como isso afetaria sua rotina. Ela tinha receio de se tornar fútil, de superestimar a vaidade, de usar, para o próprio benefício, um determinado número de moedas de princes que poderia ser colocado dentro de casa para alimentar a família. Além de boa irmã, você também é uma boa filha. Seus pais devem ser muito orgulhosos de você, Maria Hensel. As palavras do príncipe chacoalhavam dentro da cabeça como moedas dentro de um pequeno cofre agitado por uma criança. E ela se perguntava se merecia o elogio real, e qual o preço que pagaria em vida por merecê-lo, se metade daquilo fosse verdade. Mas nada fora mais difícil de esquecer do que aquele príncipe indo embora na direção do Majestade, com ela, enfim, podendo enxergar perfeitamente o rosto por debaixo do capuz. E são pessoas como você que me fazem admirar a plebe, como não faço com nenhuma família nobre. Semideuses, por que não existe um rei para a nobreza e um rei para a plebe? Esse pensamento deu início a um raciocínio que ela não teve antes, enquanto ainda meio abobalhada com o encontro inesperado. Do fantasioso raciocínio de poder existir dois reis, pôde nascer o verossímil ou não raciocínio de poder existir dois príncipes. Se quem estivesse pensando fosse João, mesmo com a idade inferior, ele teria descoberto há tempos isso que a irmã demorou horas para perceber. Sua idiota, como foi perceber isso agora? Maria forçou a mente e a boa memória para se lembrar das exatas palavras de João e Ariane, que antes ignorara e nem fazia ideia de que as havia escutado. É verdade, Maria, até aquelas duas fofuras de príncipes. Pausa. Não, a família real não estava toda assistindo ao que quer que fosse no camarote da majestade, nem mesmo poderia, pois o príncipe Axel estava sentado ao lado dela do lado de fora e não poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso era um fato inegável e indiscutível, pois do contrário, teria ela de ser internada em um sanatório e ter acesso a uma informação dessas era um problema, pois iria sucessivamente gerar diversas perguntas em cadeia. A primeira delas surgiu quase que instantaneamente, sem pedir licença. Qual o porquê disso? Outras como, por que o príncipe não se preocupou em não se expor a ela, se isso era um segredo real? Ou, e por que diabos ele estava todo suado e agitado do lado de fora?
E estas só seriam as primeiras das próximas dezenas. Definitivamente, aquela noite não seria das mais curtas para Maria Hensel. Na verdade, até aquele momento de vida, seria sua noite mais longa. E se todo o raciocínio oriundo de todos os lugares parecia levar a lugar nenhum, uma certeza pelo menos restou de todo aquele trabalho mental a que a plebeia se submetia. Ainda existe algo de errado na família real. Capítulo 19. Amanheceu o dia no Grande Paço, o palácio de toda a família real. Claro que o dia também amanheceu em todos os outros lugares, pois o sol não sabe, nem quer aprender como diferenciar quem é rei ou não. Mas, como um rei é tido por seu povo como se fosse a encarnação de um semideus, o representante máximo da lei e do Estado, escrito com letras maiúsculas como um nome próprio, então ninguém se importava em pensar que o sol nascia primeiro no Grande Paço e, em seguida, no resto de Arzalon. Como sempre, primeiro levantavam as últimas a se deitar. Refiro-me às mulheres, serviçais ou rainhas, que pareciam sempre se deitar por último e se levantar primeiro que os homens. Aproveito a citação à rainha para dar mais detalhes sobre Nova Éter. Talvez um ou outro de vocês mais atento tenha percebido que rei aqui se escreve com letra maiúscula, enquanto rainha não. As feministas já logo chiavam que isso continha um insulto machista, e talvez tivessem razão, mas também era tão reduzido o número de feministas naquela e em outra cidade de Arzalon que se dizia maldosamente que todas as feministas juntas cabiam dentro de uma carroça. Logo, a única forma de uma rainha se tornar rainha com R maiúsculo estava no caso de o rei, seu esposo, falecer e ela própria ter de assumir a chefia do Estado. Isso também acontecia para diferenciar as expressões monetárias. Ali em Arzalon circulavam 3 tipos de moeda, as de bronze, as de prata e as de ouro. O raciocínio era simples. Uma moeda de ouro valia 10 de prata, que valiam 100 de bronze. As de bronze recebiam o nome princes, as de prata rainhas e as de ouro reis. Todos os nomes em letras minúsculas, como se percebe. Comerciantes, aldeões e tudo mais que era considerado plebe comercializavam em princes. Os nobres, mais tradicionais, costumavam fazê-lo em rainhas, e os reis e nobres mais ricos em reis. E voltamos à história, porque, passado um tempo, logo depois das mulheres se levantarem, um segundo grupo também se colocava de pé. Seguindo o raciocínio anterior, Primo Branford, quando se levantou, encontrou-se só na imensa cama de casal, sem encontrar vestígio de sua esposa e rainha Terra. Vestiu-se com roupas leves, embora as roupas leves de um rei ainda sejam mais pesadas do que as roupas mais pesadas de um plebeu. Acordou bem disposto, lembrando as cenas do espetáculo sobre parte de sua própria história, e também lembrando a bela interpretação que Hugo Agamenon fez do personagem que representava ele próprio aos 25 anos. Na verdade, sentia vontade de convidar Agamenon para um reservado jantar de pouca pompa no Grande Paço, trazendo em sua companhia a cativante Ligia Sherman, que também deu vida à personagem da Rainha Terra. Foi com pensamentos assim que o rei se pôs a andar pelos longos jardins do Palácio Real. Existia uma distância considerável que separava seu quarto do salão, onde se degustava o café da manhã real, e o rei gostava de percorrê-la lentamente. No meio do caminho, porém, escutou sons poderosos e ritmados em intervalos de tempo muito parecidos, que lembravam um encontro de um pombo-correio, temporariamente cego com uma parede de madeira. O rei sabia o significado daquilo e foi em direção ao som, com ares orgulhosos. Aqueles ares que apenas os pais têm pelos filhos, e logo lá estava o rei, dentro do salão de treinamento improvisado em um dos mais de 100 quartos do Grande Paço. Ninguém sabia por que os palácios reais precisavam ter tantos quartos, mas não existia nenhum que não seguisse a regra. De qualquer forma, a Axel Branford estava lá, esmurrando um curioso boneco de madeira. Outra pessoa, porém, também estava lá, e isso era raro,
pois ver o príncipe Axel praticando ou exercendo aquele esporte era uma das piores torturas para ela, pois ela era mãe, e todas as mães que já viram um filho entrar em um ringue sabia o que ela sentia. Primo Branford caminhou na direção de sua rainha, que parecia um pouco mais séria do que o habitual. Ambos ainda ficaram quietos por segundos, observando o filho encerrar seus exercícios. A Axel, que esmurrava o boneco de madeira, parecia ignorar a presença dos pais, mas isso não era verdade. Sabia que os dois estavam ali e aproveitava enquanto esmurrava aquele boneco para ratificar a posição que havia tomado e a qual lhes comunicaria. Na verdade, já havia comunicado à mãe, e por isso ela tinha a expressão mais séria do que o habitual. Mas uma notícia dentro da família real só se torna oficial quando do conhecimento do rei. Por mais que todas as feministas do mundo chiem de dentro ou não de uma carroça. Primo, vosso filho tem algo a dizer, disse Terra, ainda enquanto observavam a Axel. O rei ficou curioso, e a Axel passou a esmurrar ainda mais forte e mais rápido o pobre boneco, com todos os lados da mão e do cotovelo, como se soubesse que não havia mais tempo para voltar atrás em uma decisão. Na verdade, havia sim tempo de voltar atrás. Sempre há. Já escutei um pensador, assim mesmo com um P maiúsculo, como são escritos os pensadores de verdade, afirmar que só existe um beco sem saída para quem não sabe olhar para trás. Mas a Axel não queria de fato voltar para trás. E era isso que mudava tudo. E quando concluiu sua série, ele parou, completamente suado e esgotado, sabendo que era hora de comunicar a decisão, pois mesmo o príncipe não se arrisca a deixar um rei curioso por muito tempo. Pai, ele disse de forma mais firme que conseguia, mande, por favor, algum representante escrever-me na disputa pela vaga de Arzalo no Punho de Ferro, porque quando as inscrições forem abertas, eu provavelmente não poderei fazer isso. As inscrições abrem 2 dias, a Axel. O rei estava certo. O que estarias fazendo nesse tempo de tão importante que... Eu vou para as 7 montanhas, pai. Essa frase a Axel disse mais seguro do que a primeira, e sabia que tinha de ser seguro, pois nem mesmo os príncipes costumam ter coragem de interromper um rei, no meio de uma frase. Não aguento mais, desconfio de que vocês também. Eu preciso saber o que aconteceu. Decisão delicada. Primo sabia que o próprio coração, ou mesmo a razão, não iriam influenciar a situação. Não iriam fazer diferença, na verdade. Sabia muito bem como aquele filho parecia com ele. Anísio representava tudo que o próprio primo teve de se tornar, a figura do primo rei, propriamente dita, e ele o amava por isso. Mas a Axel representava tudo que ele, o primo, homem, e não o rei, era de verdade em essência. E o Criador sabe o quanto também o amava por isso. Enquanto Anísio era o primo que se tornou rei, a Axel era o primo que nasceu humilde. E quando a Axel disse com firmeza de um príncipe que precisava saber o que aconteceu, Primo sabia que ele não voltaria atrás, e calado aceitou a decisão de Axel e ouviu o filho ratificar o informe. Parto na segunda madrugada. Peço a ti tua bênção, teu melhor corcel, a permissão para levar apenas muralha comigo, e que não tentes me impedir, pois preciso ter minha mente em paz, pois que os gigantes dos céus caiam sobre minha cabeça, mas eu vou atrás dele. Foram as últimas palavras, antes de voltar a esmurrar o boneco de madeira, e ditas com a firmeza de um rei. Capítulo 20. Maria Hensel achou que estava paranoica, tudo porque desde o momento em que se levantara da cama e dera o café ao irmão, até o momento em que o acompanhara, já com sua amiga preferida, deixando-os na porta da escola real, teve a nítida impressão de que 2 crianças que ela conhecia bem a estavam olhando diferente, de forma inquisitória, como se suspeitassem de alguma coisa estranha. E por um momento o coração acelerou, imaginando que a tivessem visto conversando com o príncipe, coisa que apenas se fossem oniscientes poderiam ter feito. Mas se tivessem visto, e daí? Tranquilizou-se. Não havia feito nada demais, embora de seu ponto de vista houvesse falado besteira demais. Mas então pensou que ela era a única a saber da troca do príncipe com um sósia durante a apresentação da peça,
e isso podia fazer parte de alguma conspiração ou uma proteção contra alguma ameaça de assassinato ao caçula da família real. Claro, nós sabemos que ela estava exagerando, mas, por um momento, coloque-se no lugar da garota. Era uma plebeia com uma vida nada emocionante anteriormente, e agora mais parecia uma criança descobrindo um mundo de aventuras. E o melhor, sem bruxas dessa vez. Mas, apesar de ter errado o motivo, estava certa quanto ao fato de João e Ariane a estarem observando de forma mais curiosa que o normal. E foi na caminhada entre a casa e o colégio das crianças que teve a dúvida sanada. Ah, corta esse silêncio. Diz logo, Maria, de quem você está gostando, hein? Essa era Ariane, curta e grossa. Eu? Mas que papo é esse de vocês dois? Maria tentava ao máximo parecer natural e encarar tudo como uma grande brincadeira, mas no fundo ainda existia em suas palavras um temor de tudo aquilo que vimos estar embaralhado na cabeça. Quando menina fica suspirando e olhando pro nada que nem peixe morto, é porque tem coisa. João se uniu ao coro de Ariane e também passou a ser curto e grosso. Mas o que é isso? Vocês dois estão apontando para cima de mim, né? Maria era suficientemente inteligente para perceber que não adiantaria bancar a desentendida com moleques como aqueles dois. Ah, Maria, fala, vai. Conta pra gente, pô. Se a gente conhecer, pode até te ajudar a conquistar o cara, né, João? João não fez uma cara lá muito contente e afirmou. Não tão por inteiro assim. Só se eu achar que o cara merece. Está pensando que vou deixar a minha irmã ficar andando com qualquer vagabundo? Ela é menina de respeito. Vai ter de passar no meu conceito primeiro. João não tentou fazer uma piada, disse aquilo com um ar firme, um nariz arrebitado e uma expressão de homem da família. As duas meninas riram da candidatura macho. Maria realmente nunca tinha visto o irmão ter um ataque daqueles e achou particularmente interessante saber que o menino se preocupava com as qualidades de sua futura escolha amorosa. Entretanto, tinha de se livrar das insistências dos dois e, apesar de demorar um pouco, encontrou enfim a melhor forma de fazer isso. Tá bom, eu falo. Os olhos dos dois brilharam. É o príncipe Axel. Ah! Pelo tom da voz, Maria notou ter a desejada descrença. Isso aí até eu. E Ariane não percebeu, mas Maria sim, o olhar furioso que João lançou sobre ela. Cabe aqui falar novamente da relação entre o príncipe Axel Branford e as mulheres da plebe. Embora esse exemplo sirva perfeitamente para as mulheres da nobreza também. Já disse que o príncipe arrancava suspiros e tudo mais do mulherio e representava o que os plebeus gostariam de ser, mas é preciso intensificar essa informação. Deixe-me antes contar a aparência física do príncipe, o que ainda não fiz realmente, porque não gosto de perder tempo descrevendo homens, príncipes ou não, enquanto ainda existe toda uma história a ser narrada. Mas, se é necessário que seja feito então. Tratava-se de um príncipe de cabelos claros e lábios finos, quase imberbe, estatura mediana, braços trabalhados em horas de treinamento excessivo com os profissionais de pugilismo do reino e um rosto, diziam as plebeias, de bebê. Outras coisas ainda diziam as plebeias sobre ele, mas muito já me excedi na descrição desse príncipe. Terminando o raciocínio, porém, diziam ainda as moças que apenas 2 tipos de homens eram capazes de mexer com o imaginário feminino, aqueles que, como o príncipe Axel, tinha cara de bebê, pois esses eram fofos, e aqueles, e aqui elas incluem o príncipe Anísio, com cara de homem, pois esses eram machos. Eu, sinceramente, tenho dificuldade em entender por que todos os homens não têm cara de homem, assim como não consigo ver homens falarem sobre mulheres que não tenham cara de mulher. Entretanto, pesquisando mais a fundo, fui entender o seguinte: as donzelas chamavam de cara de homem aquele sujeito de queixo quadrado, nariz e lábios grossos, sobrancelhas grandes e muitas vezes uma barba ainda por fazer. E se aqueles com cara de bebê normalmente tinham a estatura média, os homens com o abençoado dom de nascer com a tal cara de homem costumavam também ser altos e não necessariamente ter os músculos trabalhados, mas sim abrutalhados. Existe também uma questão de postura e da forma de se portar com elas.
mas isso envolve todo um raciocínio de ser humano inconstante e difícil de ser definido. E chega! Não me peçam mais para feminizar ou imaginar o plebeu ou nobre, pois minha função deveria ser contar histórias, não descrever essas coisas de caráter exclusivamente feminil. Agora, porém, está definido porque os dois príncipes mexiam tanto com a imaginação feminina, a ponto de não faltarem pretendentes para seus futuros casamentos. E, em um ponto, todas elas concordavam, fosse o príncipe com cara de bebê, fosse o príncipe com cara de homem. Apenas nobres teriam chances com qualquer um deles. O que você acha do príncipe Axel, Ariane? Perguntou Maria. O que eu acho? Ele é tudo de bom, fala sério, cara. Você deve estar estranhando o palavreado de Ariane, pois não deve lembrar um palavreado comum a mundos etéricos, de fantasia heróica. Mas garanto a você e a qualquer outro que, se isso acontece, é porque anda conversando com contadores de histórias elitizados, ou que apenas conta histórias da elite nobre, pois, se passear em alguma das salas de aulas pré-adolescentes, e digo mesmo dos adolescentes de Andraine, encontrará com certeza esse mesmo palavreado aqui demonstrado de forma comum. Ele é muito fofo, aquele cabelo lisinho, aquele corpão, aquele traseiro todo. Ei, dá para vocês pararem? Que palhaçada! João disse a frase no tom mais grosso possível, representando o sentimento de qualquer homem que escutasse a conversa. Eu pensei que vocês eram duas moças de respeito, hein? E à frente das duas, João se pôs a andar, pois já haviam chegado à Escola Real do Saber, e sempre observado e acompanhado do impulso incontrolável de duas meninas que não se satisfaziam de rir.